Olá, você que apoia a restauração da monarquia, esse é o canal Brasil Monarquista. E o assunto do vídeo de hoje é 2 chances que o Brasil teve de restaurar a monarquia. Que a monarquia fosse restaurada, enfim, que foi no regime militar em 1964 e também no plebiscito de 1993. Essas foram as 2 chances. Nós vamos comentar no vídeo de hoje a respeito deles. Bom, primeiro, em 1964, quando foi proclamado o regime militar no Brasil, porque os militares atenderam o pedido de muitas pessoas que eram contra a Revolução Social, então os militares tomaram o poder. Então aconteceu o regime militar no Brasil e no início os militares de alto escalão eles foram até o encontro da família imperial do Brasil, para falar com o príncipe imperial, que naquela época era Dom Pedro Henrique, o chefe da Casa Imperial do Brasil, para que a monarquia fosse restaurada. Foram até ele oferecer um golpe para que o Brasil voltasse a ser um império. Então, o que aconteceu? Qual foi a resposta dele para os militares? Ele disse o seguinte: não utilizarei de artimanhas republicanas para voltar ao poder. A monarquia só volta por aclamação popular. Essa foi a resposta dele. E ele acrescentou, pois só assim será legítima. Só será legítima se houver participação do povo. Bom, 2 coisas que foi demonstrada a respeito da fala dele. Que a monarquia está totalmente ligada à democracia e que o monarca é a pessoa que mais se importa com a vontade do povo. Essas 2 coisas ele acabou demonstrando na resposta que ele deu. Enfim, mas essa foi uma chance que o Brasil teve de restaurar a monarquia, na época do regime militar. E outra coisa que também nós vamos falar é no plebiscito de 1993. Será que esse plebiscito que foi realizado ele foi algo legítimo? Foi algo bom? Então nós vamos ver. Primeiro, o plebiscito, que as pessoas iam escolher se queriam viver na república ou na monarquia, era para ter sido realizado cerca de 104 anos antes. Ou seja, ele foi adiado 104 anos. Por quê? Porque quando foi proclamado a república no Brasil, foi dado o golpe de Estado, o que aconteceu? Pouco tempo depois, cerca de algumas semanas depois, era para ter sido feito um plebiscito se as pessoas queriam continuar vivendo na república ou que a monarquia fosse restaurada no Brasil. Só que esse plebiscito foi adiado por muitos e muitos anos. Mais de um século. E o que aconteceu? Foi realizado em 1993, quando as pessoas já nem mais sabiam o que é monarquia, quando as pessoas já nem mais sabiam o que significa, que até mesmo nós tínhamos sempre uma família imperial. Quando a família imperial e a monarquia caíram no esquecimento, decidiram fazer o plebiscito, tanto que a monarquia não teve nem tempo de realizar uma campanha em favor. Por quê? Porque a data da votação ela foi adiada, aliás, ela foi adiantada. Foi adiantada para que a monarquia não pudesse divulgar sua ideia. Então, esse plebiscito de 93 ele foi uma farsa, não foi algo legítimo. Por quê? Porque teve fraude e manipulação, e teve as fake news, que a gente costuma dizer. Por quê? Que nem, por exemplo, os republicanos, eles falavam que se a monarquia for restaurada, a escravidão voltará, sendo que foi a monarquia que acabou com a escravidão. Enfim, então essas foram as 2 chances que o Brasil teve de restaurar a monarquia, que não teve sucesso nenhum, porém, nós estamos tendo a 3ª chance, que é divulgar o assunto, formar monarquistas, fazer com que as pessoas saibam da ideia, tenham conhecimento da ideia, do que significa a monarquia. Porque não adianta as pessoas achar legal ter uma família imperial. Sim, é muito legal, só que nós temos que explicar o porquê que o Brasil precisa voltar a ser império, a necessidade de restaurar a monarquia, que nós precisamos do 4º poder de volta, ou seja, vai acontecer uma reforma política. Então, assim, que nós possamos continuar divulgando a ideia, formando monarquistas, incentivando, e também participando, incentivando, estimulando encontros monárquicos no país, porque é importante, está tendo um crescimento e isso é muito importante. Então, vamos juntos se unir para restaurar a monarquia no Brasil. Eu agradeço a todos que assistiram até agora. Muito obrigado.